Se você gosta do nosso conteúdo, então hoje a gente vai polemizar, Lud. A gente vai falar sobre o custo de vida em Santos. 947 milhões de reais. Meu Deus, é... 947. Meu Deus, é muito dinheiro! Uma coisa que as pessoas reclamam, né, nos comentários, né, falando que Santos é uma cidade muito cara, que é uma cidade burguesa e etc. E tem mil explicações e mil coisas que a gente pode conversar sobre isso, mas recentemente, de novo, a grande mídia, né, começou a soltar coisas em relação a essa pauta que nós somos uma das cidades mais caras do país, é isso? Exatamente, Lud. Agora, no começo de março, a gente vai ver agora na tela uma matéria do Diário do Litoral, só que essa matéria saiu em vários lugares da imprensa, que diz que Santos é uma das 15 cidades mais caras da América Latina e a segunda mais cara do país, né? Esse é um ranking do site colaborativo Expastitan. Então, assim, né, Lud, a gente sabe que tem uma medida aí, você calcula o índice de custo de vida, né, o ICV, mas esse é um levantamento independente. Eles comparam como é que eles chegam ao número de por que a cidade é cara. Eles comparam com a cidade de Praga. Então, existe um índice Praga, né, e Santos está aí entre as 8 cidades com maior custo de vida do Brasil. São sempre recortes. A gente precisa lembrar que são sempre recortes, né? E assim, existem dados, existem informações, mas existe também uma vivência hiperlocal, né? E uma experiência hiperlocal, né? Ao mesmo tempo que eu leio isso, Flávia, eu também conheci muita gente que mudou para Santos no pós-pandemia, né? Esse movimento migratório, ele é real, né? Assim, ele é real de São Paulo para o litoral e para algumas cidades aí do interior de São Paulo que ficam próximas, né, a capital, então as pessoas ainda têm meio que essa vida híbrida, né, digamos assim. Mas também é importante a gente lembrar que esse é um movimento que aconteceu muito lá fora. Então, por exemplo, eu cheguei, isso saiu na Bloomberg alguns anos atrás, mas eu também, para estudar um pouco esse movimento migratório, na época que a gente estava aqui estruturando o Juicy Hub, eu cheguei em alguns números e alguns dados baseados no movimento migratório de pessoas que deixaram Nova York entre 2021 e 2022. Então, foi uma Praia Grande inteira que saiu de Nova York, mais de 300 mil pessoas. Quando você cruza isso com a renda per capita de Nova York, você chega no número que Nova York, entre 2021 e 2022, perdeu 12 bilhões de dólares naquele período, que é $1 bi por ano. Então, o movimento migratório é real e essa galera, algumas dessas pessoas que queriam sair da capital, vieram para Santos. E eu as conheci e elas têm uma percepção que diferente, né? Não é uma percepção assim, Santos é uma cidade barata, bora, né? Que tem muita gente que fala isso do interior, né? Mas eu já ouvi relatos assim, Lud, eu sou muito feliz morando em Santos, porque aqui eu pago de aluguel num apartamento de 130 metros, com a história real, tá, gente? Só não vou falar nomes aqui. Mas aqui eu pago de aluguel num apartamento de 130 metros quadrados, a mesma coisa que eu pagava num de 50 em Pinheiros. Então, isso é uma coisa muito louca, assim, né? Eu vou corroborar isso com números, mas a gente vai ver que a diferença não é tão grande, tá? Nesse levantamento que saiu agora recentemente, no começo de 2025, aqui, o custo de vida mensal para uma família de 4 pessoas é R$ 14.321. Eu me conheço, não vai dar. Tá, então se estoura, fica... Não vai fazer Não, isso. Rita, não. Não se prejudica por causa... Caraca, quem ganha isso? Quem ganha isso? Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre onde está essa prosperidade, né? Sim. A gente vai falar isso daqui a pouco. Em São Paulo, custa 15.134. Então, é uma diferença aí de R$1.000 só. Não é muito, né, Lud? Perto das perspectivas econômicas que São Paulo te dá como oportunidade para vários setores econômicos e para vários perfis de profissionais diferentes. Resumindo, o que é? Aqui, se você for ver proporcionalmente quantas pessoas ganham, custa mais caro, então. Cantina Babo Américo, a cantina mais querida do Gonzaga.